Bom dia, gente, tudo bem? Então, tô aqui passando para gravar uma coisa que aconteceu. Essa noite eu tive uma experiência, e essas experiências comigo nos últimos meses têm acontecido de que maneira? Sempre no final da manhã, assim, no final da madrugada, né? Não da manhã. Porque eu geralmente acordo 7 da manhã, por volta desse horário, e o que aconteceu, o que tem acontecido pelo menos nos últimos 2 meses eu vou fazer minhas preces por volta das 8h30, depois eu fico na cama lendo alguma coisinha mais tranquila, não sei o que lá, ouvindo mantras e não sei o que. Depois lá pelas tantas eu vou dormir. E geralmente tem acontecido que por volta das 3 e pouco da manhã eu acordo, pelo menos nos últimos 2 meses tem sido assim. Daí eu acordo e aí quando fico uma hora mais ou menos acordado, uma hora e pouco, às 4h30 eu vou dormir, volto a dormir. E aí eu uso esse espaço que eu fico acordado para ficar movimentando energia. E essa noite, eu só vou colocar dessa maneira em função dos climas e tal, das coisas que estão rolando em torno de política, porque, enfim, aconteceu uma experiência onde eu estava debatendo com um rapaz sobre a opção dele de votar nesse ou naquele candidato. E eu não concordava com isso, então. E eu ficava tentando convencê-lo. Mas aí, o que eu quero falar disso? Né? E só não vou contar essa experiência aqui por conta das questões. Né? Que nós estamos com as campanhas muito polarizadas e eu não quero entrar numas aqui. Mas eu fiquei pensando exatamente nessa coisa de como é que, mesmo a gente não se envolvendo muito com essa questão, porque no meu caso aqui, eu desde 2007 para 2008 eu deixei de assistir televisão. Eu não assisto qualquer programa na televisão. A não sei que eu vá na casa de alguém esteja assistindo, mas eu não consigo mais assistir televisão. Então, para mim, é um negócio que não faz sentido. Nenhum sentido. Eu não assisto filme, série, nada na televisão. Quando eu quero assistir um filme, uma coisa, eu entro na Netflix ou entro em um programa dos programas que eu tenho e assisto o que eu quero assistir, pronto. Assim eu consumo menos propaganda, enfim. Mas, obviamente, como a gente trabalha na internet, o tempo inteiro você está vendo coisas na rede social. E a experiência que eu tive hoje, no final da madrugada, especialmente tem a ver com isso, porque de alguma maneira eu estava falando com o rapaz sobre a opção dele de votar nisso ou naquilo. E eu não sou uma pessoa que me envolva e nem me envolvo apaixonadamente por esse assunto. Mas o fato é que, enfim, eu tive uma experiência que eu estava tentando convencer alguém a mudar de opinião a respeito do voto dela. E, particularmente, o que eu penso é o seguinte: nós estamos vivendo uma coisa muito interessante na internet, que é o seguinte, né? Ninguém mais consegue mudar a opinião de ninguém a respeito do voto. Porque a gente fica encastelado na frente dos nossos smartphones, dos nossos computadores, ficar postando coisas que nos indignam, e de fato, a pessoa que vota do outro lado, ela está lá no aplicativo dela, seja lá no que for, né? Postando e recebendo coisas só referentes à bolha que ela frequenta, que ela habita, né? Que é como se fosse uma referência que a gente faz às dimensões, né? Quer dizer que cada um está numa dimensão, uma não conversa com o outro, a gente não se fala um com o outro, enfim, a gente não consegue mais ter uma conversa que seja inteligível, ninguém se entende. E aí o fato é que cada um vota em quem vai votar e a gente fica usando a rede social para ficar destilando nossa chateação, nosso ódio, esse tipo de coisa. E o fato é que mesmo eu não me envolvendo com política, não me interesso por postagens desse tipo, assim, não que eu não me interesse pela política, mas eu tenho minha opinião muito particular, é um problema meu e tá tudo bem isso. Sei em quem vou votar, escolho os meus candidatos, como todo mundo. Mas não fico fazendo postagens sobre esse assunto na rede social. Mas, de fato, lá, por falta de consciência talvez, porque a experiência não estava completamente lúcida, eu estava tentando convencer alguém
de mudar de opinião, já que em função da aparência, da maneira como a pessoa falava e se colocava, eu entendi que ela, assim, meu, tem uma dissonância aí entre o que você está falando e o que está acontecendo e tal. Então você precisa mudar essa opinião, eu acho, porque veja isso, veja aquilo. Eu fiquei nisso. E, enfim, aí não vou entrar mais em detalhes na experiência, mas aí o que aconteceu foi que depois de manhã eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo eu que me julgo uma pessoa que fica um pouco, bastante alheio por não ter televisão desde 2008, enfim, como que isso afeta, né, a nossa consciência, tirando a nossa tranquilidade, levando a gente para outros lugares. E aí é que você percebe que mesmo não querendo, você se envolve de um jeito ou de outro. E me surgiu o seguinte raciocínio, a questão da dimensão, né? O que são dimensões? Né? Por exemplo, a gente tem uma mania de achar e julgar tudo em função do que a gente consegue apreender, do que a gente consegue, de certa maneira, decifrar com o nosso intelecto. A exemplo disso, por exemplo, as ondas de rádio sempre tiveram aí, sempre, sempre. E hoje a gente usa isso para se comunicar. Quer dizer, então ela não existia até que ela foi descoberta, mas elas sempre estiveram. Então, a partir do momento que a gente descobre, começa a entender, a gente entra numa outra dimensão de atuação, de inteligência, de interpretação, de coisas e tal. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Qual é a dimensão que a gente está habitando nesse momento? Porque mesmo que a gente não compreenda, e mesmo que a gente não queira se envolver, a gente acaba habitando uma dimensão que mostra, de certa maneira, como a gente é arrastado dimensionalmente por energias, por pensamentos, por reflexões, ou seja, a gente vai habitando aquele lugar, aquela região, e aquilo acaba fazendo parte da gente. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é, imagine que eu poderia ter todas as possibilidades de experiência possível, já que eu estou no plano astral. Por que eu vou me envolver especificamente com política, sendo que aqui é uma coisa que eu nem me interesso tanto? Então fica aí a reflexão, né? O que é que a gente está fazendo com a gente que a gente não percebe que está fazendo? Ou seja, não seria o momento da gente começar a meditar, começar a olhar para dentro de nós e falar, beleza, isso está acontecendo, né? Tipo, como é que eu estou vivendo a minha vida? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, e que aconteceu tudo em função dessa experiência dessa noite. Reflitamos.